tempos de violência, violência sem precedentes, talvez fruto da corrupção, fruto da impunidade em nosso país. Os maus exemplos vêm de cima para baixo, desde as mais altas e honradas instituições democráticas deste país, até mesmo os pontos mais simples e humildes da sociedade organizada estão eivados de corrupção, de violência. As nossas autoridades, salvo, obviamente, honrosas exceções, estão sem credibilidade, até mesmo para tratar da situação. Recentemente foi feita uma pesquisa onde se constatou que os políticos e a polícia são as duas entidades mais desacreditadas da nação brasileira. Esta violência, meu amado, está no campo e está também na cidade. Essa violência está na família, essa violência está nas instituições. E nós estamos numa situação quase que desesperadora diante desta realidade. A violência não está crescendo apenas no Brasil, mas a violência está presente no mundo inteiro. É a violência do forte sobre o fraco. Nações mais fortes estão invadindo as mais fracas, com força, com truculência e muitas vezes com motivos escusos e inconfessos. A violência é hoje certamente uma das marcas mais tristes e mais vergonhosas da sociedade contemporânea. Eu gostaria aqui, meu amado, de chamar a sua atenção para o nosso texto, porque o problema da violência também não é um problema recente. Desde que o pecado entrou na humanidade, entrou na história humana, é que a sociedade vive esse drama, o drama da violência. Na época do profeta Abacuque, a sua cidade ali de Jerusalém e a sua nação ali, a nação de Judá, estavam entregues à violência. E o grande drama então do profeta foi perguntar a Deus: até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Até quando gritar-te-ei violência e não salvarás? E ele ainda declara: porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Observe aqui, meu amado, naquela época já existia não apenas a violência, mas também a opressão. E o que é opressão? Opressão é quando o forte domina o fraco, e o fraco não tem como resistir a esse domínio cruel e truculento. E quando o fraco, quando o pobre não tem vez e não tem voz, ele é oprimido, ele é achatado, ele é esmagado por aquele que tem mais poder do que ele. Porém, mais do que isso, diz o texto: pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Meus amados, na época, essas situações de litígios e de contendas eram levadas às barras dos tribunais, e sempre o fraco saía perdendo. Sabe por quê? Porque também o poder judiciário, que tinha a incumbência de fazer cumprir as leis, de aplicar a justiça, estava mancomunado com as forças de opressão, a ponto do profeta então dizer o seguinte: por esta
justiça nunca se manifesta. Não se podia então confiar na lei, não era possível confiar na lei. E aqui então está aquilo que qualquer cientista social identifica como sendo talvez a principal causa de crescimento da violência, ou seja, o problema da impunidade. Pratica-se o mal, pratica-se os crimes, atenta-se contra o cidadão, conspira-se contra a lei, na convicção de que o criminoso, o delinquente, aquele que fere os princípios da lei, não será apanhado. E se apanhado, não sofrerá a devida punição do seu erro. Exemplo disso são as várias CPIs que tivemos aqui em nosso país. Com tanto barulho, com tanto estardalhaço, parou tudo. A nação, o Congresso, a Câmara dos Deputados. E qual foi o resultado disso tudo? Nenhum. Nós realmente ainda não vemos os culpados sendo punidos de forma exemplar. E se o cidadão aqui de baixo, do chamado baixo clero, não vê nas autoridades maiores os crimes sendo punidos, isso é escola, isso é lição, isso vai revelar que o crime compensa. Isso vai mostrar que se pode fazer e acontecer, porque o braço da lei não alcança aquele que comete esses desmandos. Daí então o crescimento da violência, porque por causa da impunidade a lei se afrouxa. O profeta então continua: a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. Observe, amados, a justiça não se manifesta, sempre dá-se um jeito, ou seja, o jeitinho brasileiro, como nós costumamos dizer. Sempre aparece alguém para subornar e sempre aparece alguém para ser subornado. De repente o justo é tido por culpado e o culpado é tido por justo. Dessa maneira, a justiça então não se manifesta, porque no meio do caminho há um desvio de conduta, há uma corrupção, no meio do caminho alguém trama contra a justiça e é o inocente quem sofre as consequências. E o texto então conclui: a justiça é torcida. Note aqui, meu amado, que não é a justiça que é torta, a justiça é torcida, a justiça é violentada. O que nós precisamos nesse país é de uma faxina moral, é de uma limpeza ética, de uma terapia de choque, um choque ético, um choque moral. Mas é preciso que as autoridades constituídas possam entender que nós não podemos corrigir a base da pirâmide se lá no topo dela essas coisas não forem tratadas com seriedade, não forem tratadas com profundidade e com respeito. O profeta Abacuque, então, ele está alarmado com essa situação. Talvez a crise do profeta seja a sua crise nesta noite. Talvez seja a minha crise. Talvez seja a nossa crise. E talvez a pergunta é: Deus, até quando? Até quando o Senhor vai permitir que isso aconteça? Até quando eu vou gritar violência e não vai me responder? Deixe-me dizer algo alarmante, meu amado. Quando o profeta Abacuque viu a sua nação caminhando rapidamente para a destruição, a corrupção galopante, a violência, a iniquidade,
que é a própria presença da violência. Mas quando Deus então resolve falar, o Senhor então o choca ainda mais. Porque Deus disse para Abacuque: eu estou trazendo a amarga Babilônia para ser a vara da disciplina sobre este povo que está rendido ao pecado e está entregue à violência. Deus fez a sua intervenção, não da maneira como o profeta queria, pois Deus trouxe os caldeus, Deus trouxe a Babilônia truculenta, sanguinária, perversa, expansionista, guerreira. E a Babilônia veio, cercou Jerusalém, quebrou os muros, destruiu o templo da cidade, passou ao fio da espada milhares de pessoas e levou tantos outros para um amargo cativeiro que durou 70 anos. Meus amados, muitas vezes Deus entrega ao seu povo a disciplina. Muitas vezes Ele permite a violência para que o seu povo entenda que não pode fazer parte deste esquema de corrupção e de violência. Note aqui, meu amado, que para a tristeza e vergonha nossa, muitas vezes esses mesmos sinais de corrupção estão presentes até mesmo na própria Igreja de Jesus Cristo. A igreja evangélica deste país, infelizmente, tem sido conhecida na nação brasileira muito mais por seus escândalos do que por suas virtudes e por sua piedade. Nós precisamos, povo de Deus, primeiramente nos arrependermos, para que o juízo venha primeiro sobre a própria casa de Deus. Assim então teremos autoridade para levantarmos a voz e chamarmos a nação brasileira ao arrependimento. Mas deixe-me dizer algo glorioso. O profeta Abacuque então ele sobe a torre de vigia e espera de Deus uma resposta. Ele está alarmado com a situação. Ele está alarmado agora também com o silêncio de Deus. E ele espera uma resposta de Deus. Mas não é só isso. Ele também está alarmado com o método que Deus vai usar para tratar deste assunto. E quando então o profeta está aguardando a resposta de Deus, ele lhe dá uma visão, ele mostra ao profeta uma visão, uma gloriosa visão, que vai ser um divisor de águas na história dos profetas e na história da igreja. E Deus então disse: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Amados, esta foi a grande bandeira do apóstolo Paulo, da teologia do apóstolo Paulo. Assim como também a grande bandeira de Lutero na reforma protestante do século XVI. O ímpio, o homem mau, o